Toda grande história começa com uma ideia. Há 12 anos, nascia um sonho que se tornaria a Global Sonic. Hoje, vamos literalmente entrar no túnel do tempo e embarcar nessa jornada, passando por cada lugar que marcou nossa história. Sejam muito bem-vindos aos 12 anos da Global Sonic. Tainara, me tira uma dúvida. Dia 13 de maio de 2013, o que te lembra alguma coisa? Te remete a algo específico? Não, pra mim foi um dia normal, nada de muito interessante. Pra você? Bom, na verdade também não é uma data muito marcante, né? Acredito que não aconteceu nada específico, pelo menos pra mim. Mas acho que pra uma pessoa especial, eu acredito que faz bastante sentido essa data, né? Senhor Edilson Menegaso. Será? Tudo bom? A gente vai fazer uma viagem no túnel do tempo hoje, Edilson. É mesmo? Exatamente. Vamos lá então. Para contar um pouquinho desses 12 anos da Global Sonic, mas primeiro eu quero saber, tá preparado para fazer essa volta no tempo? Cara, aí? eu nasci preparado, irmão. Eu nasci preparado. Bora? Isso. Vambora. Partiu então. É que- 3 de maio. Não, é que assim, ó, 3 de maio foi quando nasceu a ideia e quando nasceu a Global Sonic. Uhum. Foi aqui nesse local, aqui na Kremer. Eu trabalhava aqui na época Uhum. e a ideia surgiu na engenharia, numa reunião de projetos. Eu era coordenador de manutenção e também cuidava de alguns projetos da empresa. Entre esses projetos, um dos projetos que caíram na minha alçada foi o projeto de preventivo contra incêndio. Na época a Kremer tinha sido vendida, os prédios tinham sido vendidos, precisava do Habite e para tu ter o Habite tu precisava do PPCI atualizado. O PPCI caiu para que eu fizesse o projeto executivo na verdade. Só que a gente não tinha verba, não tinha dinheiro para fazer todo o sistema que precisava ser feito. Mas nesse momento o sistema era cabeado, como é que funcionava? Então, aqui tinha um outro sistema que já tinha 50% do sistema cabeado e o outro 50% precisava ser feito na época. E para fazer esse outro 50% a gente já não tinha verba. E aí numa reunião de engenharia surgiu a ideia do pessoal da própria engenharia de fazer sem fio. Eu na época não conhecia, não sabia se funcionava, se não funcionava, não dei muita moral para a ideia. Fui para minha sala depois da reunião e o Ayrton, que trabalhava na engenharia, era o gerente da engenharia, me ligou uma meia hora depois perguntando se eu tinha encontrado alguma empresa que trabalhava com sem fio e tudo mais. E eu não tinha nem pesquisado, na verdade. E aí eu fui pesquisar, encontrei algumas empresas, a gente começou as cotações e aí surgiu o interesse pelo sistema de alarme de incêndio sem fio. Ok, mas de achar interessante, um sistema de alarme de incêndio sem fio, talvez se encaixar no centro de curso que vocês tinham naquela época, até você pensar em trabalhar com isso, é uma perna um pouco longa, né? O que te deu esse interesse, assim, de, eu acho que isso é interessante, eu acho que isso é o futuro, é um caminho viável, economicamente, enfim. Cara, economicamente, total. Financeiro. Porque assim, foi financeiro, porque como eu tinha a gestão do projeto, a gente tinha uma verba X para gastar e essa verba ia ser toda gasta em cima de 50% de adequação de um sistema já existente. E quando a gente trouxe o sistema sem fio, a redução de custo foi muito grande. Não teve uma longa jornada de, depois de 3 semanas, um mês, um ano, eu acho que vai dar boa. Cara, foi meio que de imediato, assim, cara, se isso aqui vai servir para a Kremer, vai resolver o problema da Kremer, imagina de outras empresas. Cara, a gente consegue replicar isso para outras empresas. Sim. E aí a gente executou o projeto, era uma dúvida que eu tinha de funcionamento e tudo mais na época. A gente executou, funcionou, foi legal demais. E eu já saí com um contrato dessa outra empresa, eu pedi a conta na Kremer e saí com um contrato de exclusividade para vender o sistema sem fio aqui em Santa Catarina. E assim foi. Mas assim, né, aí a gente tem uma lacuna, porque começou nessa informalidade, virou uma coisa contratual, mas daqui a pouco ela precisou ficar mais séria, correto? E aí vem-se a necessidade de você ter um espaço físico mais adequado, porque até então, onde é que era o teu escritório? Como é que você fazia suas reuniões? Então, quando eu saí da Kremer, o meu escritório era o Shopping Parque Europeu, parece. Cara, foi numa época onde eu saí da Kremer, comprei um apartamento, eles não entregaram o apartamento, eu saí do meu apartamento que era alugado e eu voltei a morar em Brusque. Como eu voltei a morar em Brusque e aí eu precisava vir todo dia para Blumenau e eu não tinha escritório em Blumenau, eu trabalhava na praça de alimentação do Shopping Parque Europeu, não é brincadeira não, é sério. Só que, mas foi por pouco tempo, assim, foi um mês, eu acredito, mais ou menos. E logo depois a gente abriu um escritório ali na Martin Luther. Ah, tá. Então a gente
parte de uma ideia, uma idealização, né, que começou dentro desse Parque Fabril, né, e vai para uma consolidação aí já com um escritório, né, com uma estrutura mínima montada. Então eu acredito que este é o momento de a gente conhecer esse escritório, correto? Bora lá, é pertinho aqui. E foi na Avenida Martin Luther, mais preciosamente no edifício Dona Leonore, que a Global Sonic estabeleceu o seu primeiro escritório. Foi aqui também que enfrentamos os maiores desafios: poucos recursos, muito trabalho e o sonho de fazer diferente no mercado. E para relembrar essa fase marcante, recebemos uma visita especial. Aqui é o famoso escritório da Martin Luther. Aqui foi onde começou pós eu trabalhar no shopping. Eu trabalhei na praça de alimentação, a gente abriu um escritório e foi aqui, ficava ali no segundo andar, mais ou menos. Tem térreo primeiro, no segundo andar. Como todo início de empresa, né, tem os seus desafios. Qual é um desafio assim que tu lembra, que tu pensou, cara, não vai dar, que tu achou que não ia ter saída ou algo do tipo? Tu lembra alguma coisa? Lembro de um bem específico, inclusive. Em 2015, mais ou menos, eu abri a empresa em 2013. Estava indo bem, 2014 foi bem, e 2015 teve uma presidente do Brasil que caiu. Não caiu à toa. Cara, o Brasil estava muito ruim, o mercado estava muito ruim, e foi um ano bastante difícil. Eu lembro que teve um projeto específico que salvou na época era a BNU Tecnologia, né? Hoje a BNU Tecnologia ainda é a razão social, Global Sonic é o nome fantasia. Mas teve um projeto específico que foi lá em São Miguel do Iguaçu, pertinho de Foz do Iguaçu, que foi o que salvou a Global. Foi fechado mais ou menos em agosto de 2015, que foi o que pagou as contas e deu uma vida, deu um up assim para a empresa, porque, cara, senão teria fechado. Teria fechado na época. Tá, mas olha só, beleza, veio pra cá, né, o espaço aumentou um pouquinho e acredito que aí também começa a crescer o teu time. Né? E acho que para a gente conversar um pouquinho sobre esse crescimento exponencial, a gente convidar o nosso colaborador mais antigo, mais cabeludo. O mais antigo, né? O mais antigo da casa. Eu achava que ele era o primeiro, mas eu descobri que ele não era o primeiro. Mas o mais antigo. Adriano, vem para cá, por favor. Vem para cá. Fala. Seja bem-vindo, Adriano. Nosso, não vou ser o primeiro colaborador, mas é um. Mas me conta, por que não o primeiro? Ah, ele me falou que ele não era o primeiro. Por quê? Porque teve mais gente. Teve um antes, teve um antes. Ô Edilson, mas assim, ó, onde é que tu conseguiu encontrar uma figura peculiar igual o Adriano, assim? Em 2015 mesmo, a empresa estava começando a crescer e eu vendia, quando eu comecei, fazia toda a parte administrativa, instalava, fazia startup, eu fazia tudo. Em 2015 o volume aumentou e eu não conseguia mais fazer tudo, então eu precisava de um técnico. Surgiram alguns currículos e um deles foi o do Adriano. A gente conversou, o santo bateu meio que de primeira assim. O Adriano era moleque, tinha quantos anos, Adriano? Tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos, aham. Mas era um cara muito comprometido, então deu muito certo. A gente começou, eu passei aí a só vender e o Adriano fazer toda a parte de startup, instalação, toda a parte técnica partiu pro Adriano. E estamos juntos até hoje. Não, ela bateu até na primeira entrevista, né, quando o Edilson me convidou para vir. E aí eu pesquisei sobre alarme de incêndio sem fio, nunca tinha ouvido falar. E na época eu fazia automação industrial, né? Eu tinha recém-formado em automação industrial. E eu falei, pô, que loucura, né? Um alarme de incêndio sem fio. E acabei comprando a ideia também de falar, vamos ver se funciona. E aí a gente foi instalando, já tinha alguns clientes instalados, a gente viu que funcionava muito bem. E aí entrei de cabeça. Né? A gente sempre viajava junto e sempre conversava. E a rotina nesse escritório aí, como é que vocês faziam para se organizar? Ficava mais no escritório aqui ou o teu negócio era estar na rua e o Adriano que meio que tocava aqui? Cara, nessa época eu viajava muito, né? Então eu ficava pouquíssimo tempo aqui no escritório. Quando eu estava aqui era mais fazendo propostas, algumas coisas nesse sentido. Mas no começo eu viajava muito com o Adriano também. Até ele ter a experiência de fazer o startup, a instalação, tudo certinho. E o Adriano, ele era um híbrido, né? Tava um pouco aqui no escritório. Cara, era um time de duas pessoas, né? Então eu fazia toda a parte comercial administrativa, o Adriano fazia toda a parte de levantamento de projeto, que aí era aqui dentro do escritório, toda a parte de startup, assistência técnica, pós-venda. Cara, era tudo, toda a parte técnica era com ele.
E aqui, o escritório aqui, ele ficou por quanto tempo, Edilson? Aqui a gente ficou de 2013, final de 2013, até início de 2018. Caramba, Até início bastante de tempo. 18, até início de 2018. Que foi quando a gente foi para um outro local. Aqui tinha 40 metros quadrados, 30 e poucos, 36 ou 38 metros quadrados. E a gente foi para um espaço de 250 metros quadrados, se eu não me engano. Caramba. Que, cara, era gigantesco para nós. Ó, dupla sertaneja, ó, Ó. cara, agora eu quero violão. mas Tu uma tem um coisa- violão? Não tem um violão? Tava olhando ali a escada e lembrando, puta, tem que subir e descer isso aqui todo dia. Tem saudade da escada. Não, eu falei, não, nós temos que ir no restaurante lá. Zero saudade da escada. Bom, mas uma coisa que dá pra falar é que assim, quando a gente tava aqui, a gente tava em 4 em uma sala. Aí quando a gente vai pra lá, 250 metros quadrados, a gente fica os 4 numa única sala. Não, eu sei, não sei se vocês perceberam, mas acabou de chegar 2 pessoas aqui, né? Do Neida. Uma dupla sertaneja chegou aqui. Eu falei pra eles do violão, eles não Se trouxeram. fosse irmão, certeza que era dupla E se alguém tivesse tido alguma desavença conjugal, aí era fácil. Aí era sucesso. Aí já tinha a letra, né? Falando só o sucesso. Tá, mas ô Edilson, então conta um pouquinho desse paraquedas aqui. Não, aqui tava falando de ponto de inflexão, aqui foi um grande ponto de inflexão, que foi quando a gente resolveu fazer a sociedade. O Bruno e o Mário trabalhavam com desenvolvimento de sistema de alarme de incêndio sem fio, bem específico. E, é verdade, era específico, é bem específico. E eu era representante comercial, a gente resolveu juntar e fazer, exato, era BNU Tecnologia, era a representação, e a gente resolveu fazer a Global Sonic, que passou a ser a fabricante. Então em 2017 vocês vieram, né? 2016, 17? 17? Final de 17? Final de 17 eles vieram, a gente passou a trabalhar junto nesse escritório. No começo dava uns arranca-rabo. Era muito perto, cara, era muito junto. Eram quantos metros quadrados, Adriano? Acho que eram 40 metros E quadrados. trabalhava em quantos ali? A gente chegou a ficar em 5, né? Eram nós 4 e mais um estagiário. Caramba. 4 Tinha um pessoas. estagiário, eu não lembro. Era 4 mas pessoas e um estagiário. Não. No finalzinho já, quase perto do 10. É. Não, aí eu acredito que de fato realmente precisava de um espaço maior para viver. Como é que foi essa busca, essa procura? Você já sentiu que ia aumentar essa responsabilidade de ter uma cadeia produtiva? É que assim, ó, em 2017, quando eles vieram, a gente passou a desenvolver o nosso sistema. E aí levou, cara, foi até 2018 mais ou menos o desenvolvimento. Março de 2018 a gente vendeu o primeiro sistema da Global Sonic. Então, enquanto era só desenvolvimento, cabia aqui. Porque, porra, era nós, né, cara? Mas quando a gente começou a vender o sistema da Global, que aí a gente precisava de um espaço para montar equipamento, a gente botou os primeiros equipamentos aqui, né? Sim. Teve Montamos uma mesa Você lembra ali. do final de semana que vocês caem aí? Cara, teve final de semana, até a Renata ajudou e tudo mais. Mas era pequeno o espaço, era um escritório de 40 metros, não tinha como montar equipamento, testar e tudo mais aqui. Aí a gente começou a procurar um outro espaço maior, que foi onde a gente encontrou lá na Carlos Hag. Cabia Espaço para os próximos 3 3 anos, era para os próximos 3 anos aquele espaço. E cabia todo mundo e cabia no bolso também, né? Que era mais baratinho. Tá, vamos lá conhecer então. Bora? Partiu? É ali, logo ali, é logo ali. O bairro da Fortaleza abrigou o segundo endereço da Global Sonic, localizada nessa simpática sala comercial na rua Carlos Haig. Vivemos um dos momentos mais marcantes da nossa história, o ponto de inflexão que mudaria tudo. Ideias se fortaleceram, estratégias ganharam forma e a empresa deu um salto rumo à consolidação no mercado. Esse foi o início de uma nova fase, construída com visão, união e muita vontade de crescer. Aqui é a Carlos Hag, foi o nosso segundo endereço. Quando a gente mudou pra cá, lá, a gente tinha falado antes, tinha 40 metros quadrados, aqui já tinha 220, 230, né? Alguma coisa assim. E foi onde a gente passou a fabricar o equipamento. Lá era mais desenvolvimento, a gente começou a fabricação, mas de poucos itens. Aqui é que realmente começou a ter toda a parte de produção. Naquela portinha ali, ó, aquela portinha branca ali. Tá, beleza. Sobre os equipamentos e toda essa mudança a gente já sabe. Eu quero saber como é que foi o convite dessa dupla sertaneja contigo. Como é que uniu o útil com o agradável? É que assim, ó, o Bruno, ele não sabia onde era o Vale Europeu.
E aí, tu lembra, cara, foi Acho que é uma reportagem do Globo Espetacular, alguma coisa nesse sentido. No Fantástico acho que foi. Foi no Fantástico. Que surgiu, mostraram o Vale Europeu e tudo mais. E aí o Bruno me chamou no Whats. Eu sempre conversava com ele me dava suporte lá na outra empresa que ele trabalhava. E aí ele me chamou no Whats perguntando onde era o... Você conhecia? Você se conhece? se eu conhecia o Vale Europeu. E aí eu falei, porra, Bruno, eu moro aqui, cara. Aí ele gostou do lugar e tudo mais. Eu tinha mandado uns currículos pra vir trabalhar em algum lugar aqui, cara, né? ele queria vir morar no sul de qualquer jeito. Eu já tinha mandado uns 10 currículos pra eu espalhar pra ele. E eu engavetava todos. Bom saber disso agora. Mas eu tinha uma ideia. E aí eu convidei o Bruno, inicialmente, pra ser sócio. Porque eu vendia sistema há 3 anos e eu não sabia que precisava de firmware. Geralmente ninguém sabe. Até hoje muita gente não sabe da existência do firmware. Né? E aí o Bruno falou que na época o Bruno falou que não conseguia fazer sozinho e tudo mais. E umas 2 semanas depois, nem deu isso, acho que uma semana depois, o Bruno mandou uma mensagem dizendo, eu sozinho eu não consigo. Mas tem um cara aqui que se for junto a gente consegue fazer. E a gente começou a conversar. E foi assim que surgiu a sociedade. A ideia e a sociedade. E pra vocês, como é que foi mudar pra cá? Tudo muito diferente, cultura muito diferente. Com certeza, foi um baque, né? A gente veio com a mochila nas costas, sem nada, basicamente. O Edilson que alugou as casas pra gente, a gente não sabia nem onde ia morar. A gente tinha olhado na internet, escolheu alguns lugares, passou pro Edilson ver se era real, se pelo menos existia o lugar ali. E depois veio com a cara e coragem e a mochila nas costas com as roupas. E ali começou tudo, né? Ô Bruno, uma dúvida aqui, ó. Tu era de onde? De Goiânia. Goiânia? E você também? E o Mário? Eu interiorzão de Goiás. Eu morava em Goiânia há uns 8 anos, eu acho, mas eu sou do interior de Goiás. Eu também. Assim. O Bruno tá falando que é de Goiânia, mas não é de Goiânia, não. Não, eu ia falar, né? Na época, né? Mas eu o que nunca que tu tinha achava? nem saído, né? E o que tu achava de Belo Horizonte, Bruno? é uma cidade muito bonita. Morou quanto tempo em BH? Há um tempinho. A primeira vez quando vocês vieram, primeiro vocês desceram no aeroporto Navegantes, vocês dormiram lá em casa ainda a primeira noite e tal, até depois ir pro... Pegar as chaves. Pegar as chaves. Pegar no as outro chaves. É. dia. Mais um tempo. Eu não tinha nem saído de Goiás, na verdade, né? Eu tinha saído do interiorzão do estado para a capital. Tinha saído para Tocantins, porque minha cidade já é divisa de Tocantins, então era o máximo que eu já tinha ido para outro estado. Então, para mim, foi uma mudança, assim, monstruosa, né? Porque você muda essa cultura, paisagem, tudo. Primeira vez que eu viajava de avião, então peguei malinha lá. E a tomada de decisão também foi um negócio bem impactante para mim, porque a minha família é muito conservadora, tem muito medo de fazer algumas coisas. E na época que o Bruno entrou em contato, né, contando da ideia e tudo mais, a minha mãe na época falou assim, cara, tu é novo, não tem nada a perder e vai. E aí essa frase marca muito porque deu aquele alvará assim de beleza, vai lá e tenta. E aí essa mudança pra cá, absurdamente, né, diferente de tudo, acostumar com o sotaque. As primeiras semanas é muito engraçado, você vai no supermercado, o pessoal falando frango daí, não sei o quê, então assim, foi muito divertido também e um pouco assustador, né, essa mudança toda, mas foi bem legal. O Mário falava que a esperança dele era a mãe dele dizer, não vai, fica filho, a mãe dele falou, vai cara, vai. Assim, eu vou lá falar com ela, que eu sei que ela vai falar não, né, e aí eu pelo menos tenho o apoio, né, tenho a muleta do não. Ela falou, só vai. Eu falei, eita, e agora? Agora eu vou ter que ir, né? Pode me falar agora a experiência de vocês aqui, como é que foi, como é que era, a rotina do dia a dia? Quando a gente mudou pra cá, eram quantas salas? Devia ter umas 8, né? Produção, refeitório, só do comercial eram 2, desenvolvimento... tinha umas 8 salas. A cozinha Tinha uma umas sala. 8 salas mais ou menos, mas a gente ficou todo mundo na mesma. A gente tava acostumado a todo mundo junto, ficou todo mundo junto. Então no começo eram nós 4, né? O Adriano, nós 3 o Adriano. E aí depois o time começou a crescer. O Mário passou a... Porque aí, cara, empresa começando, todo mundo assume tudo, né? O Bruno cuidava de compras, o Mário passou a tocar produção.
Aí começou as Aí contratações. começou a dividir um pouco, né? A gente saiu da sala, porque aí eu tinha que ficar cuidando da produção, começou a contratar mais pessoas. E aí começamos a sair um pouco da salinha ali. Mas a gente veio literalmente, além de ficar na mesma sala, a gente ficou na mesma formação de mesas que a gente tinha na Gostamos outra. bastante mudança, né? Pegou do jeito que tava lá, colocou aqui Outra sala, numa né? sala menor do que ela. A linha Menos GES, espaço. a linha GES ela foi desenvolvida aqui ou já começou lá na Martin Luther? Ela começou lá, aqui foi finalizado para mudar para produção, na verdade. Aqui ela já veio para virar a produção e as melhorias, né? Porque todo sistema no começo é o que precisa, é o básico. E depois aqui surgiu todas as mudanças aqui, ela criou maturidade para ser o que era hoje, né? Oi, como é que hoje. foi esse processo de desenvolvimento da linha GES? Não, foi realmente quando a gente veio, a ideia era criar algo bem diferente, assim, cada um tinha uma ideia. Eu acho que nisso que também fez dar certo esse tempo todo, é essa questão da gente sempre conversar. O Edilson pegou um final de semana inteiro, né, Edilson? E desenhou tudo que ele imaginava do sistema. Ele chegou com um bloco, Chamex, 500 folhas, assim, com todas as telas que seria o sistema, tudo assim. Eu olhei e pensei assim, eu pensava um pouco diferente, né? Não falei nada, peguei isso, fui pra casa, esbocei já na ideia do que eu pensava. No outro dia mostrei pra ele e falou assim, não, Beleza, pegou a folha, jogou. Pô, vou jogar o meu no lixo. Porra, Bruno, podia ter feito antes, né? Deixar passar o final de semana todo fazendo, pô. Edilson, e essa ideia que vocês tinham aí, né? Vocês tinham alguma coisa como base? Não, assim, ó, o sistema sem fio ele já existia, né? Não era algo inovador. Já existia algumas marcas fabricando sistema sem fio. Eu acho que a grande sacada nossa, e que fez muito sucesso, depois inclusive fomos copiados, que foi trazer a ideia do smartphone para dentro da central. Então, cara, você pega a GS, todos os ícones, as notificações, era tudo baseado no smartphone. Então, isso era muito amigável pro usuário. E eu acho que essa foi uma grande sacada que eles tiveram no desenvolvimento para que a gente tivesse um sucesso logo de começo. Assim, a gente vendeu muito bem a linha GS em 2018. Eu lembro que em 2019 a gente já deu foi 2 vezes 2018. A gente foi, 100% em cima de 100%. Que eu acho que foi a grande diferença da linha GS, foi essa questão de o Edilson era integrador, ele sentiu as dores que tinha, então a ideia era dar liberdade mesmo para quem fosse se tornar parceiro nosso, de fazer, tipo assim, de ter liberdade com o sistema, eles têm os equipamentos, ele fazer tudo ali. Então acho que juntando essa parte de smartphone, a tela touch, que era grande, você conseguia fazer tudo ali, junto com a parte de que os integradores tinham liberdade, tipo, o sistema era deles, digamos assim. Então realmente acho que isso foi os dois diferenciais, principalmente no início ali, né? Sim. E é verdade, a tela touch eu não estava lembrando, mas a nossa foi a primeira sem fio com tela touch. Exato. Foi a primeira sem fio. A ideia, quando a gente alugou aqui, que tinha 230 metros quadrados, a ideia era que a gente ficasse aqui por pelo menos uns 2, 3 anos ou até mais, né? E nós mudamos em 2018, em março mais ou menos 2018. Na metade de 2019 já estava pequeno, a gente já não tinha espaço, a gente já tinha subido de 4 para aproximadamente 20 pessoas. E aí nós começamos a procurar um novo local para uma nova sede, porque aqui realmente não tinha espaço, não tinha para onde crescer também. Então quando a gente começou a buscar um novo lugar, nós pensamos num lugar que atendesse a nossa demanda atual, mas que a gente conseguisse expandir também no futuro, porque a gente tinha passado por esse perrengue de, vai dar para 3, 4 anos e tinha dado para 1 ano. Então a gente buscou um novo espaço que fica lá na General Osório. Na verdade aconteceu aquele problema bom, né? Aquele problema ótimo, crescer sempre muito bom. Porque é um problema bom. Exatamente, agora está acontecendo de novo. Ô Edilson, daí foram para a sede que é hoje? Aí em 2020 nós fomos para a sede que é onde fica a Global Sonic. Foi em janeiro. Na verdade foi 2019. É verdade, a mudança foi no final de 2019, em dezembro de 2019, né? Em janeiro de 2020 a gente já estava nessa unidade que a gente tá hoje. Tá, hoje não tá também, né? Porque já tem vários outros... Nós mudamos para um galpão e hoje nós temos 3 lá dentro. Então, e buscando, se alguém quiser sair, inclusive lá da... E então bora lá conhecer lá? Bora lá. Nossa próxima parada é também o nosso presente.
atual sede da Global Sonic, localizada na Rua General Osório. Esse novo endereço representa mais que uma mudança física. É o reflexo da nossa evolução, da solidez construída ao longo dos anos e da visão de futuro que seguimos cultivando todos os dias. Aqui é a General Osório, onde a gente veio pós Carlos Hag, né? A gente saiu da Carlos Hag com 230 metros quadrados, mais ou menos. Veio aqui para General Osório. Esse galpão que a gente está, o galpão 15, ele tem 500 metros quadrados. Hoje a gente tem o 15, o 12 e o 10. Cada um com 500. O 10 tem 700, eu acho, né? O 10 tem 700. Tem 700 metros quadrados. Então a gente tem aí, sei lá, 1.700 metros quadrados aproximadamente. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando vocês aportaram aqui, vocês viram o lugar, chegaram, não tinha nada, nenhuma estrutura. Na cabeça de vocês conseguiam imaginar, né, por mais que às vezes você não tem essa visão tão nítida, mas conseguia imaginar a estrutura e a forma que a empresa ia tomar e que ela chegou hoje? A gente sempre pensou no crescimento da empresa, né? Então, desde quando veio para cá pensando num condomínio de galpões, onde a gente conseguiria expandir dentro do próprio condomínio, a gente sempre pensou no crescimento dela. Quando a gente veio para esse galpão aqui, que é o 15, aqui ficava toda a parte de produção, toda a parte de administrativo, comercial que mantém aqui, mas a produção, logística, ficava tudo nesse galpão aqui. Na época a gente não tinha pick and place, a gente não montava as placas eletrônicas aqui, né? A gente terceirizava a montagem de placa eletrônica. A gente também tinha um estoque muito menor, um volume de vendas muito menor também. Então a gente conseguia ter todo desde produção, administrativo, comercial, tudo no galpão aqui. Não, aqui agora comercial, administrativo, o marketing e o desenvolvimento. No galpão 12 a gente tem toda a parte de produção, montagem de placa e também o pós-venda, até para estar junto com a produção ali, entendendo do equipamento. E o galpão 10 hoje é a expedição, almoxarifado e o nosso estoque, né? A gente veio pra cá com quantos funcionários? Quando nós chegamos aqui tinha 20. Perto de 20. 20 por aí. E atualmente? A gente vai próximo a 100 pessoas agora. A gente está com 80 e poucas pessoas atualmente e com umas 20 vagas em aberto, tá difícil contratar. Mas vai para aproximadamente 100 pessoas. Um time que cresceu muito foi o time do desenvolvimento, né? Sim. Vocês vieram para cá, vocês tinham quantas pessoas? Acho que devia ter 4, 5. 4 pessoas. Isso. Hoje está com 18. Tiveram alguns times que cresceram bastante. Hoje, esse ano, o nosso foco total é comercial e marketing. Marketing, viu? E o time de marketing já cresceu, o time do comercial está crescendo. Hoje o comercial deve estar com aproximadamente 20 pessoas, entre externos e internos, SDR e por aí vai. Mas o mais engraçado é que é uma curiosidade, né? Hoje o setor de desenvolvimento ele tem quase mais pessoas que o comercial e que o marketing junto, administrativo. Sim. Porque justamente isso mostra a seriedade e como a gente vê a inovação, a busca por linhas novas, e até eu acho que nessa pegada é uma pergunta que é bem interessante. O que foi gerado aqui, né? Porque a gente fala da linha GS, lá na Carlos Hag, começou lá na Martin Luther, na Carlos Hag vocês estruturaram, começou a ficar pequeno, procurou um espaço maior. E o que foi gerado, transformado ou criado aqui na General Osório? Assim que a gente mudou, ainda era a linha GS, aqui foi estruturado bastante a parte de produção, a gente correu atrás de fazer toda essa parte de montagem aqui também, adquiriu o Pick and Place. Quando estava tudo rodando, estava ok da linha GS, a gente foi buscar uma linha nova. Então veio a linha Evo, que foi na parte de alarme de incêndio. Então a gente criou a linha Evo, criou a CCO, a gente lançou a linha Evo e já falou, pô, tá com a linha lançada, o que a gente vai procurar de novo, né? E aí foi de onde veio a iluminação de emergência, com tecnologia sem fio, com a tecnologia que a gente usa hoje embarcada no alarme de incêndio, agora embarcada também na iluminação de emergência, onde você consegue monitorar toda a iluminação. Isso é extremamente inovador. Eu não conheço no mercado, se tiver, me apresente, não conheço mesmo. E também bracelete, a gente lançou no ano passado, que é um bracelete de segurança. Veio através de um parceiro nosso, de uma empresa, de uma multinacional aí, que tinha a necessidade de monitorar, não monitorar, mas... Conseguir informar, né, avisar. Você tem, dependendo do número de pessoas que você tem dentro da empresa, você tem alguns PCDs. Esses PCDs, eles
o cara é deficiente auditivo, por exemplo, ou visual, ele não consegue enxergar ou ouvir um alarme de incêndio. O bracelete ele vibra no braço dessa pessoa. Então é voltado para a inclusão, vai muito de encontro ao nosso BREG de proteger 30 milhões de pessoas até 2030. Independente da circunstância, ela vai estar protegida. Exatamente, é um número menor de pessoas, mas não é isso. Eu acho que a essência da empresa está em proteger vidas, e indiferente de Proteger PCD, todas as vidas, todas as vidas. E inclusão tá na veia da empresa. Bom, mas assim, né, dito tudo isso, a gente percebeu que foi do 15 pro 12, do 12 avançamos pro 10, mas a estrutura vem aumentando, a responsabilidade vem aumentando, 30 milhões de vidas protegidas, talvez não se comportem mais daqui a pouco em 3 galpões, 3 espaços que a gente abriga hoje. O que o futuro reserva? Qual a expectativa com relação a isso, Edilson? A gente poderia expandir a empresa dentro do próprio condomínio, até porque o condomínio ele tem 17 galpões, então a gente conseguiria ir expandindo outros setores dentro de outros, para outros galpões, né? Mas, eu, o Bruno e o Mário, a gente sempre conversou muito sobre ter uma sede própria, sobre ter um espaço. Olhando economicamente não vale a pena, sinceramente. Vale mais a pena você alugar do que você construir. É caro, é muito caro. Terreno, a própria construção e tudo mais. Mas eu vejo a construção como uma âncora para a empresa, onde, poxa, é aqui que eu tô, é aqui que é meu espaço, é do meu jeito. E a gente, se você olhar os nossos galpões aqui, a organização e tudo mais, você vai ver que a gente sempre investiu muito em infraestrutura, de ter um cuidado com o ambiente e tudo mais, de um ambiente que não é nosso. Então, tendo um ambiente nosso, com certeza a gente vai conseguir levar mais conforto também para a galera. Dá para estender isso pelos produtos. A gente sempre trabalhou para ter a nossa cara, a nossa visão no próprio produto. Então, diferente do mercado naquela época que todo mundo usava caixa já de mercado padrão, ou seja, todos os fabricantes tinham a mesma cara do dispositivo, a gente sempre trabalhou buscando trazer logo, quanto antes, a nossa cara para o produto. E não é diferente na aquisição de um imóvel, enfim, tudo. A gente quer ter a nossa cara estampada nas coisas, né? E é o que a gente faz desde o produto até a estrutura física. Então a gente deixou de falar do passado, então agora a gente vai fazer um forward, vamos olhar para frente, né? Acredito que a gente então poderia ir conhecer esse lugar, né? Bora. Cara, vamos lá conhecer o terreninho? O terreninho 35 mil metros? É grande! Eu quero que vocês estão de bota aí, não. Vocês vão entrar no meio do mato. Partiu, gente. Vocês vão entrar. Pessoal, mas antes de a gente ir pra lá, a gente tem uma surpresinha pra vocês, pode ser? Pra comemorar essa data tão especial de 12 anos. Pode comer? Pode comer e assim, né? Eu acho que é a hora de fazer aquela mentalização e assopre a velhinha, né? Soprei. Soprei. Legal mesmo era tirar essa velhinha e dar na cara do outro. A gente pensou nisso. Ele falou safanarista. Nossa jornada termina onde o futuro começa. Esse espaço simboliza nossos próximos passos, novos desafios e tudo que ainda queremos conquistar. Aqui é a BR-470, onde a gente acabou de fazer a aquisição de um terreno de 35 mil metros quadrados. É onde a gente pensa na expansão da Global Sonic, onde a gente pensa em criar a nossa sede, ter a nossa sede própria, né? E a gente tem um sonho que é um BREG, na real, que é proteger 30 milhões de vidas até 2030. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de um espaço maior, precisa de mais pessoas, precisa de infraestrutura. E aqui é onde a gente pretende trazer a empresa em breve. Não tão em breve, porque a construção não é tão do dia para a noite, né? Mas em breve a gente pretende vir para cá fazer a nossa estrutura aqui. Mas assim como a sede lá na Carlos Hague era para 3 anos e durou 1, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã também, né? Na Carlos Hague era para 3 anos, durou 1. Aquilo que eu falei na Carlos, aquilo que eu falei na Carlos Hague, lá na General Osório, que é onde a gente está hoje, de onde a gente acabou de vir,
era a gente alugou o galpão pra gente ficar, 1, 2, também 3 anos. A ideia aqui é construir 4.000 metros quadrados, então hoje a gente tem 2.000 metros quadrados na Carlos Haag, dobra pra cá, mas Na vamos General esperar o futuro, Osório, né? no caso, né? Na General Osório. É, exatamente. E uma das ideias de vir para um lugar nosso é ter tudo unificado também, né? Por mais que, igual o Edilson falou, lá são vários galpões, mas são separados. Ter a empresa e todo mundo num único prédio, num único lugar é melhor, assim. E até para fazer do nosso jeito também. Sim, sim. O Mário, tu trocou produção lá ano passado, foi? E ano passado? Foi, né? Foi no ano passado. Sentiu bastante essa parte de estar separado, né, Mário? Sim, é uma parte que causa alguns probleminhas. Não problemas não, né? Você deixa de ter aquele ambiente, aquela interação que a gente vem tendo desde o início, né? Então agora, vindo pra cá de novo, a gente volta a ter essa união um pouco mais forte, né? Mas, ô Edilson, voltando só algumas casinhas, 12 casas, né? 12 anos. Porque quando teve a ideia de empreender, teve a coragem, a audácia, sair da tua zona de conforto, né? Qual o teu conselho, dica, sugestão? Pô, pra quem hoje, assim, pô, eu tenho uma ideia boa, eu sei o que eu vou fazer. Às vezes eu tenho as pessoas certas, eu encontrei as pessoas certas, cruzaram o meu caminho. O que essa pessoa tem que fazer? Qual que é a dica que tu deixa? Cara, eu tenho uma palavra que pra mim é o que define o cara que empreende do cara que não empreende. Porque falar de qualidade técnica ou conhecimento e tudo mais, eu vou dizer que eu não sou o cara certo. Eu acho que a diferença do cara que empreende pro cara que não empreende é só coragem. É só coragem. Porque assim, cara, eu fiz engenharia elétrica por 6 meses. Tem uma galera que se formou, eu não sou engenheiro, mas tem uma galera que se formou, uma galera muito melhor tecnicamente, com mais conhecimento e tudo mais que eu, que não empreende. Então, a diferença entre empreender e não empreender tá na coragem. Não existe muita dica, cara. Empreender é meter a cara, nunca é fácil, nunca vai ser fácil. Quando for muito fácil, desconfia, tem alguma coisa errada, cara. Não é fácil. Esse negócio já começou e explodiu do dia pra noite, não existe, cara. É muito trabalho. Cara, você não faz nada sozinho, está escrito na porta da nossa empresa, hoje, inclusive, que é time, não é uma única pessoa. Coisas incríveis não são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time. Então é muito encontrar a gente certa, é muito encontrar o time certo. Eu dei a sorte de encontrar o Bruno e o Mário e... Vamos! Pode botar no cinzinho assim, pode deixar. É o sol. É o sol. Entrou um É o cisco. sol. É o sol. Conseguiu, Maneca. É que eu podia ter ido por outro caminho, não precisava ter ido por esse. Não, mas é certo. Pô, realmente, com todas as pessoas certas, né? Se Pessoas, eu fizer isso aí eu vou junto. Aí não dá. pessoas muito legais, né? Aí vai os dois chorar agora. Sempre querer crescer, né? Cheguei nesse ponto, pô, tava bom, por exemplo, a linha GS tava boa. Sim. A gente tava no meio da linha GS, vamos criar uma linha totalmente nova, vamos, como diz, a gente até brinca, né? Pô, não tem nada, tá rodando perfeito. Vamos arrumar uma confusão, vamos criar algo totalmente do zero. Então é isso, tá sempre inventando. Mas isso marcou muito a história da Global Sonic, né? Esse Exato. negócio de inovar e ir pra cima. A linha Evo pronta, vamos criar uma de iluminação, vamos fazer isso, é sempre estar atrás, né? É um dos pilares, né? O inconformismo é um dos nossos pilares. A gente nunca se conformou tanto com a linha GS quanto com a linha Evo, ela não para de sofrer melhoria. Nosso próprio detector de fumaça, né, cara? A gente vive estudando ele, buscando fora do país uma forma de testar, de melhorar e tudo mais. A iluminação de emergência, bracelet, cara, a nossa história é uma história de inovação. E eu acho que é por isso que a Global Sonic não para de crescer. Porque, cara, quando você se acomoda, quando você aceita que você chegou no topo, cara, do topo é só pra baixo. Sim. Entendeu? Não, e você nunca tá parado, né? Se você não estiver evoluindo, você tá ficando pra trás. As outras pessoas estão evoluindo, você tá ficando pra trás. Então a ideia é sempre estar evoluindo e puxar, né? Ser a pessoa que tá puxando a fila ali de tudo. Uma coisa que sempre teve muito na gente, pelo menos, é um confiando no outro e deixar a pessoa fazer o trabalho dela, né? Tipo assim, não é, encontrei e querer impor. A gente até falou lá do início, né? Tipo, o Edilson tinha a ideia montada, trouxe. Se ele fosse, por exemplo, aquele cara orgulhoso, podia até achar legal a outra, mas falar assim, não, mas eu que tive essa vai ser do meu jeito.
Isso nunca teve. E confiar nas outras pessoas, né? Quem você trouxe pro lado. Eu vou te falar que a nossa sociedade sempre deu muito certo, cara, porque a gente nunca se envolveu, e isso ficou muito claro desde o início, a gente nunca se envolveu um no setor do outro. O desenvolvimento faz parte do setor de vocês, eu dou meus pitacos em questão de design e tudo mais, mas, cara, quem desenvolve são vocês. E por outro lado, a administração é minha e vocês confiam em mim para que a gente continue crescendo, para que a gente continue inovando e tudo mais. E até a E forma, isso funciona. até os assuntos que são de comuns ali, a gente consegue discutir, cada um apresentar seu ponto de vista sem nenhum tipo de problema e tomar uma decisão. Vamos seguir por esse caminho, cada um coloca um ponto positivo ou negativo naquilo, a gente discute, beleza, saiu com aquilo ali e vamos embora. E também essa mentalidade nossa muito Opostos alguns muito opostos, mas uma coisa que é engraçada, assim, hoje beleza, a gente tem todo um controle, tem um monte de coisa lá de planejamento estratégico e tudo mais, mas no início a gente sentava, nós três lá, discutia, trocava uma ideia sobre alguma coisa, beleza, é isso que vamos fazer. Passava o ano todo e a gente cumpria com aquilo sem estar muito ali acompanhando, sem estar ali cobrando, sem nada. Então a gente alinhava o pensamento, a ideia em determinado rumo e vamos embora. faz, né? E funcionou e está funcionando até hoje muito bem. Nós sempre fomos muito executores daquilo que a gente tinha planejado, né? E, cara, planejar é muito fácil, agora tirar do papel e fazer é um pouco mais difícil. E nessa linha que você está falando, a gente sempre foi muito bom. Eu acho que a gente sempre foi muito bom nisso. Do nosso jeito, a gente não tinha tanto controle sobre aquilo que a gente estava fazendo. E hoje, cara, com muito mais controle, mas a gente fazia. E isso fez a Global Sonic crescer. A gente, assim, ó, vocês vão lembrar lá de Goiás. Quando a gente foi abrir a empresa, eu passei um final de semana lá em Goiás, a gente escreveu o nosso planejamento estratégico. Até hoje a gente faz o nosso planejamento estratégico anual. No início éramos nós três. A gente fazia o planejamento estratégico, não tinha, a gestão era nossa, né? E a gente fazia e acompanhava do nosso jeito e executava. Hoje a gente traz toda a gestão da empresa para fazer o planejamento, existe controle em cima de software e tudo mais. Cara, hoje está muito mais organizado, mas esse nosso lado de executar, cara, de cumprir aquilo que a gente planejou, funciona muito bem. Muito bem. Percorremos o caminho que nos trouxe até aqui, feito de ideias, coragem, parcerias e muito trabalho. Em cada sede, em cada mudança, em cada desafio superado está a essência da Global Sonic. Celebrar nossos 12 anos é reconhecer o passado, valorizar o presente e acreditar com confiança no futuro que estamos construindo. Agradecemos a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Que venham as cenas dos próximos capítulos.